Pedra, papel e tesoura, este é o canal de Akinpô e eu quero saber, realmente tem diferença entre nerd e geek? Bem-vindos a mais um capítulo do Guia de Sobrevivência Nerd. O tema de hoje é um pouco chato. Sabe por quê? Porque eu odeio rótulos. Da mesma praça, do mesmo banco. Quem foi que escreveu esse roteiro? Foi eu? Que bosta. Falando sério, eu odeio quando as pessoas insistem em rotular o geek e o nerd. Na moralzinha, a gente já passou dessa fase. Então, quando eu decidi gravar sobre esse assunto, eu fui pesquisar e eu li muita coisa e eu vi muitos canais falando sobre isso. E não. Eu não concordo com muita coisa. Se fala muita coisa da origem desses termos, mas cada lugar fala uma coisa diferente. Por exemplo, de onde surgiu o termo nerd? Tem uma história que é muito legal. Uma das histórias diz que esse termo surgiu no MIT, na faculdade lá de Massachusetts. Na faculdade de Massachusetts. Na faculdade de Massachusetts. No MIT, e alguns estudantes mais descolados pregavam peças em estudantes menos descolados. Então os estudantes mais descolados eram chamados de drunks, bêbados, drunk. E os estudantes menos descolados eram chamados de nerd, que seria o contrário de drunk. Sacou? Que nerd. Derivou daí e pegou o termo nerd. Mas essa é apenas uma das maluquices que eles inventaram para poder justificar a invenção desse termo. Uma outra história diz que o termo nerd veio do termo nerd, que seria louco em inglês. Então louco, aficionado, e aí ficou nerd. Era nerd, virou nerd, com a evolução da língua. Mas essa também é só mais uma versão. E a última versão, que eu acho que é a mais viajada de todas, é que existia uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, e essa empresa de tecnologia tinha uma divisão super especial, onde as pessoas que trabalhavam lá, elas eram super aficionadas pelo trabalho, e elas não tinham vida social, porque elas estavam desenvolvendo um aplicativo, uma placa, uma parada muito foda, e aí elas não tinham vida social, porque elas ficavam só trabalhando e estudando para desenvolver aquilo naquela empresa, e o nome dessa divisão tinha uma fonética próxima do nome nerd, e aí pegou nerd por causa desses caras que eram aficionados e não tinham vida social. Mais uma maluquice. Até pode ser verdade, mas eu não vi fontes concretas de nenhuma das três histórias. Então, a história que eu vi sobre o termo geek também tem essa história de evolução de linguagem. Seria de uma palavra alemã que definia pessoas loucas e que faziam atitudes bizarras. Artistas de rua que arrancavam a cabeça de uma galinha com a boca. É bem nojento e bem estranho a história desse termo, mas eu também não vi fontes muito confiáveis de que, de fato, esse termo foi cunhado dali. Mas fica aí de curiosidade, é bem nojento, bem nojento. Mas nós sabemos que os nerds ficaram conhecidos mesmo pelo aquele estereótipo que a gente já conhece. E depois de um certo boom, ficou conhecido por um outro estereótipo que a gente também conhece. E aí veio o boom de verdade. Cinema, TV, best-sellers, nós dominamos a porra toda. Mas o termo nerd ainda tinha aquele peso. E então, algumas pessoas passaram a usar o termo geek para definir esses new nerds, né? Essa galerinha mais descolada que chegou agora na parada. E ainda naquele período, e até hoje é assim, esse termo geek ele é cunhado para nerds que tem um foco maior em tecnologia. Assim como o otaku é um termo usado para definir a galera que curte cultura oriental. Tamo junto. É como se fosse uma subdivisão. Mas na real eu acho isso tudo uma bobeira, porque essa parada de ficar se definindo pra mim é muito geração passada, tá ligado? Então eu posso ser o que eu quiser sem ter que me rotular, e você também, porque ao mesmo tempo em que eu sou nerd, porque eu gosto de super-herói, eu sou otaku porque eu leio mangá, eu sou geek porque eu tenho smartwatch, eu sou booker porque eu leio livros de literatura fantástica, e eu escuto Wesley Safadão. Sério, eu escuto Wesley Safadão, e daí? É sério mesmo, eu escuto pra caralho Wesley Safadão. Fazer o quê?
Por sinal, danço forró muito bem. Então seja o que você quiser, não se prenda a rótulos, seja você. Se você quer assistir aquele filme, você vai assistir aquele filme. Se você quer ler aquele mangá, você vai ler aquele mangá. Ver aquele anime, comprar seu smartwatch, comprar seu smartphone da nova geração, seu videogame da nova geração. Seja você e foda-se aos rótulos. Se pra ser você precisa de rótulo também, boas, tranquilo, seja você. Essa é a mensagem de hoje, muito obrigado. Por favor, curta esse vídeo e comenta. É muito importante vocês comentarem, nem que seja, sei lá, gostei, saca? Tipo, comenta alguma coisa pra gente poder gerar mais interação nesse vídeo, por favor, por favor, por favor, e compartilha. Eu acho que ficou um vídeo legal, dá pra vocês compartilharem. Se vocês compartilharem na minha visão, ou se vocês concordarem comigo, ou discordarem, posta lá pra galera ver, né, que eles acham também desse vídeo. Beleza? Muito obrigado, estou muito feliz com a repercussão do canal. O canal tá indo muito bem, esse ano a gente só tá crescendo graças a vocês, caralho! Vocês são foda! Valeu! Tamo junto, porra!